Olá, queridos irmãos, aqui é o pastor Bruno Duran e estou aqui trazendo mais um vídeo que serve como material de apoio para o trabalho que nós estamos desenvolvendo, né, de discipulado na nossa igreja. O nosso propósito é cumprirmos a grande comissão que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu, fazendo discípulos, né, de todas as nações. Mas a nossa proposta é iniciarmos dentro da nossa casa, primeiramente no nosso lar, na nossa família, né, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, e da nossa casa nós, né, fazermos discípulos depois disso, quando tivermos aí familiarizados com esse material aí. O material que nós estamos trabalhando é esse material do reverendo Arivaldo Dias Casimiros e do Paulo Lally, Discípulos de Cristo. E o propósito é esse. Quando nós estivermos familiarizados com esse material, nós trabalharemos, né, o discipulado com outras pessoas que estão chegando na nossa igreja e também com outras pessoas que nós alcançarmos através da evangelização, né, porque nós somos uma igreja que estamos engajadas na grande comissão de fazer discípulos, ok? Então, nós iremos hoje para a segunda lição. Nós já estudamos a primeira lição, eleitos para ser um discípulo, e hoje nós estudaremos a segunda lição. Lembrando que esse vídeo ele não substitui, né, o seu estudo com a sua família na sua casa. Vocês precisam, né, sentarem, né, e lerem, estudarem, responderem as perguntas juntos, né, orarem e terem esse tempo. Aqui é apenas um material de apoio para o líder da casa, seja o pai ou a mãe, né, aquele que vai desenvolver, né, e vai conduzir os outros aí nesse trabalho discipulado, ok? Então, a lição Salvo para ser um discípulo, que tem como texto base João 10, 13 a 18. Diz assim a palavra de Deus: o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Ajuda-nos, Deus, a compreender as verdades preciosas do teu evangelho. Ajuda-nos a crescermos nesse trabalho de discipular a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi aquele, né, que veio ao mundo para nos salvar. E quando ele esteve conosco, ele trouxe ensinamentos preciosos, e um desses foi acerca da sua missão. Então, ele se intitulou como um bom pastor. A nossa igreja, conhecida como Igreja Presbiteriana Bom Pastor, né? Porque o bom pastor é Jesus, é Cristo, ele que é o bom pastor. Ele utiliza-se, né, daquela tarefa que havia lá na Palestina, aquela vocação, aquele trabalho, né, onde um homem ele cuidava de um rebanho de ovelhas. E claro que existem algumas características especiais, né? Quando nós falamos de ovelhas, nós falamos de um tipo de um animal que ele tem algumas características muito peculiares. As ovelhas, elas são mansas normalmente, por mais que às vezes elas errem o caminho, mas elas têm uma ligação muito íntima, muito próxima com o seu cuidador, que é conhecido como pastor de ovelhas. Então, ela ouve, as ovelhas elas ouvem a voz, né, do seu cuidador, do pastor,
que as alimenta, que cuida, cura quando tem feridas, né, que conduz no caminho correto. Quando uma delas se perde, ele vai e traz de volta. Então, Jesus utiliza-se, né, dessa tarefa, dessa profissão que existia na Palestina, para então ilustrar o seu papel e a sua missão como o Salvador do mundo. Então, para se tornar discípulo de Jesus, é fundamental compreender o motivo da vinda de Jesus ao mundo. Jesus deixou claro que veio, e então ele veio para sofrer, morrer e ressuscitar, conforme os evangelhos eles ensinam. Você pode ler esses textos de Mateus, Marcos e Lucas, que falam, né, Jesus falando da sua missão. Seu propósito não foi fundar uma religião ou um sistema moral, mas salvar pecadores. A salvação é fruto do amor sacrificial de Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. Então, a primeira coisa que, como discípulos, nós precisamos aprender é que Jesus é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Então, ele se apresenta como o bom pastor, e quando ele se apresentou, ele fez um contraste entre ele e aqueles falsos líderes religiosos, fariseus e falsos mestres da sua época, que eram descritos como mercenários, ladrões e também salteadores. Há uma diferença muito grande, porque as religiões, elas tendem a oferecer, né, uma redenção por meio de boas obras, e as religiões todas do mundo, elas tentam de alguma forma religar o homem a Deus. Mas o que Jesus está dizendo é que todos os que vieram antes de mim são mercenários. Todos. Somente eu sou o verdadeiro pastor, o bom pastor que dará vida pelas suas ovelhas. Então Jesus, como bom pastor, é aquele que conhece suas ovelhas, as ama e cuida delas. Sua bondade é completa em caráter e ação. Nós já falamos aqui sobre eleitos para ser um discípulo, né? Nós entendemos que primeiro nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, porque Jesus, ele veio para morrer exatamente pelos seus eleitos, por essas ovelhas a quem o Pai o deu. Então, Jesus, ele conhece as suas ovelhas. Ele é o pastor enviado por Deus para cuidar do seu povo. Veja, em Ezequiel 34, 23, já havia uma promessa, uma profecia acerca de Jesus como bom pastor. Diz assim: suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Veja, Ezequiel, ele citou inclusive a Davi como aquele que foi, primeiramente, um pastor de ovelhas, mas que foi escolhido por Deus para ser rei em Israel. Davi, ele é um tipo de Cristo, né? O papel de Davi como pastor de ovelhas, o papel de Davi como adorador, o papel de Davi como guerreiro vitorioso, o papel de Davi como rei, um excelente rei, né, que era um homem segundo o coração de Deus, escolhido por Deus para reinar e para pastorear o povo de Deus. Então, no Antigo Testamento, havia essa promessa acerca do Messias. E ela se cumpre em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus Filho, aquele que deixou a sua glória e habitou no nosso meio. Ele é da descendência de Davi. É por isso que ele é conhecido como Filho de Davi. Você lembra quando aquele cego Bartimeu, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus o ouviu e o curou? Então, Jesus é esse que cumpre, né, esse papel. Ele é o pastor que apacenta o rebanho de Deus. Ele deseja
e providencia tudo o que a ovelha precisa para o seu bem-estar. Ele é o pastor segundo o coração de Deus. Então entenda isso. Entenda que como discípulo de Cristo, como filho de Deus, como ovelha de Deus, Jesus, ele é o bom pastor que veio para cuidar de nós, cuidar de você. Mas há uma segunda coisa que nós precisamos aprender sobre a missão de Jesus. É que Jesus, o bom pastor, ele morre por suas ovelhas. Veja, Jesus deu sua vida voluntariamente pelas ovelhas. Né? Nós lemos ali em João 17:18, quando ele disse: eu a dou voluntariamente, eu dou a minha vida. Eu tenho o poder tanto de dar como de retomá-la. Então Jesus, ele veio e voluntariamente, ele se colocou no lugar das suas ovelhas para ser morto. E tudo isso tem um propósito, né? Porque a morte de Jesus não foi uma tragédia imposta nem pelos judeus nem pelos romanos. Não foram, né, os romanos, os guardas, não foi Pilatos que matou Jesus, né? Ou mesmo os líderes fariseus e judeus. Sim, eles foram instrumentos, né? Mas foi Jesus mesmo que deu a sua vida. Os homens maus, o sistema em que nós vivemos, né, ele sempre vai querer destruir as obras de Deus. Mas no caso de Jesus, por mais que os instrumentos foram os romanos e os religiosos judeus, mas tudo estava dentro do controle e de um grandioso plano e propósito da parte de Deus para que por meio da morte de Jesus ele fosse aquele que substituísse, né, os eleitos de Deus, as ovelhas de Deus, para que elas pudessem ser perdoadas e receberem a vida eterna. Então, o sacrifício de Jesus foi um sacrifício intencional e soberano para garantir a salvação dos seus escolhidos. Ele afirma que tem autoridade para entregar a sua vida e também para retomá-la, referindo-se à sua autoridade e poder como sendo o próprio Deus, o Filho de Deus. E assim aconteceu na sua ressurreição. Mas veja os propósitos, né, da morte de Cristo. Ela tem natureza substitutiva, alcance eficaz e propósito específico. Primeiro, a morte de Jesus ela foi substitutiva porque ele morreu em nosso lugar carregando sobre ele os nossos pecados. Né? Em Isaías 53 vai dizer que ele assumiu o nosso lugar. Né? Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele, lá na cruz, ele se deu e levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Né? Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Então, assim, havia já essa promessa, essa profecia acerca do Messias, que ele viria a ser esse que substituiria o seu povo, levando sobre si os seus pecados. Mas a morte de Cristo Jesus, além de substitutiva, é eficaz. Por que eficaz? Porque ele ofereceu de uma vez por todas um único e suficiente sacrifício, que outrora, né, na lei de Deus, era necessário a morte, né, e aí imolar um animal, né, para que através do derramamento de sangue pudesse haver expiação de pecado, perdão de pecados. Jesus foi aquele que de uma vez por todas, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se ofereceu, e o seu sacrifício ele foi único e suficiente. Né? Sua morte satisfez a justiça divina e propiciou o perdão completo. Além disso, a morte de Jesus ela foi redentora, porque comprou com o seu sangue precioso e libertou do pecado o povo de Deus, aqueles que colocam a fé nele
para que a sua justiça seja então atribuída a esses que colocam a fé nele. Ao mesmo tempo, a sua morte foi reconciliadora porque restaurou a nossa relação com o Pai, com Deus. Jesus estava lá na cruz, reconciliando consigo o mundo, reconciliando com Deus, o mundo. Então, Deus estava com Cristo lá na cruz, reconciliando consigo o mundo. Então, a salvação em Cristo é completa, segura e definitiva. Ele morreu pelos eleitos, pelas suas ovelhas, que ouvirão sua voz e o seguirão, e nenhuma ovelha será perdida. Jesus, ele declarou que também tem outras ovelhas fora do aprisco de Israel, fazendo referência aos gentios. E aí nós que somos brasileiros, que não estávamos, incluídos lá, no povo de Israel, que Deus escolheu a nação de Israel no passado, Deus, através de Cristo, ele estende a salvação para todos os povos de todas as nações. E nós, gentios, nós que somos brasileiros, fomos alcançados, somos essas ovelhas que estávamos fora do aprisco de Israel, mas que fazemos parte da igreja, que é o Israel espiritual. Nós, que somos a igreja de Cristo, o corpo dele, por quem ele pagou o alto preço, Nós somos esses que fomos reunidos em um só rebanho, para sermos pastoreados por um só pastor, que é Cristo. Então, a missão de Jesus Cristo foi global e inclui todas as nações. A igreja é o rebanho redimido por Cristo, formado por aqueles que foram chamados e salvos por sua graça. Então, queridos, ser discípulo de Jesus, primeiramente, é responder com fé e obediência ao chamado desse bom pastor. Ao ouvir a sua voz nos chamando, ele nos chamou, ele nos salvou para ser um discípulo. Ele, na verdade, nós somos eleitos para sermos discípulos. Nós somos salvos para sermos discípulos. E na próxima lição, nós falaremos sobre o chamado para ser um discípulo e o chamado para fazer discípulos. Porque o discípulo, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele vive consciente de que foi salvo por um alto preço e por isso pertence totalmente a Cristo. Discipulado cristão começa com a consciência que nós temos que fomos salvos pela graça e continua com o nosso comprometimento seguindo a Jesus, vivendo em obediência à sua vontade para a sua glória. Então, que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha essa verdade em você e que você passe isso adiante. Estude e seja um instrumento de Deus para abençoar a sua casa e depois ser um instrumento de Deus para fazer discípulos na cidade de Osasco, na nossa região aqui metropolitana de São Paulo e até os confins da terra, para a glória de Deus. O nosso livro de estudo é esse, eu já falei, e vamos seguir em frente para a glória do nosso Deus, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós somos gratos a Ti, que o Senhor, a Deus, aplique essas verdades ao nosso coração e que o Senhor nos desperte pelo Seu Santo Espírito, nos capacite, Deus, para sermos esses discípulos que fazem discípulos, a começar do nosso lar e da nossa casa. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima.